Mas existe um movimento sociocultural, econômico, que movimenta uma indústria, que faça com que mulheres, pessoas, se sintam angustiadas com seus reflexos, com as suas imagens e busquem consumir beleza de alguma forma para se sentirem mais aceitas. Então, ela não é só uma coisa estética. Ela conversa com várias áreas. Com o advento das canetas emagrecedoras, a possibilidade de você conquistar um corpo dentro do padrão de beleza, ela se torna mais fácil. Sustentação de beleza que você tem que ter é terapia, skincare e musculação. Vanessa, seja muito bem-vinda ao Capital da Dúvida. Eu que agradeço o convite. Estou Prazer confortável enorme já. te ter aqui. Vamos falar de beleza. Vamos. Eu queria começar te perguntando uma pergunta que talvez seja de $1 milhão. Quem afinal dita o padrão da beleza? Uau, nossa, se eu souber essa resposta, eu vou vender num curso. Calma, espera que eu vou monetizar. Eu acho que existe uma... Não é uma resposta simples, porque ela não é uma resposta única. Sim. Mas existe um movimento sociocultural, econômico, que movimenta uma indústria, talvez, que faça com que mulheres, pessoas, se sintam angustiadas com seus reflexos, com as suas imagens e busquem consumir beleza de alguma forma para se sentirem mais aceitas, se sentirem menos à margem e com isso tudo, com essa aceitação e essa inclusão, venha outras questões que estão envolvidas com aceitação, como amor, relacionamentos, trabalho. A beleza, ela é um capital social. Sim. Ela é uma coisa que, a partir dela, as pessoas vislumbram que, tendo ela, vão ter possibilidades maiores na vida, atingindo ou chegando mais perto desse padrão de beleza. Então, ela não é só uma coisa estética. Total. Ela conversa com várias áreas. E parece que tem uma transformação aí, ou talvez uma mistura entre, né, beleza e valor. Né? Parece que a beleza, de uma certa forma, às vezes se confunde com lugar de valor, que é um pouco desse pensamento de que eu preciso ser bonito para ser amado, eu preciso ser bonito para ter pertencimento. Acho que a gente vai explorar isso aqui um pouco nessa conversa. Porque essa é uma conversa de séculos, né? A gente vai resumir ela, mas assim, essa é uma conversa que a gente pode ir, sei lá, para os primeiros ideais de beleza lá atrás, em Platão. Exato, a gente vai passar nisso, mas eu queria começar por uma coisa mais do presente, que é um pouco dessa relação das canetas emagrecedoras, e aí acho que tem toda uma dinâmica de saúde relacionada, mas trazendo um pouco do que vem acontecendo aí nesse universo que vai das cadeiras ao um movimento que começou, mas parece que se perdeu, do body positive, um pouco dessa dinâmica de me amar pelo que eu sou. Como que essa coisa está acontecendo? Essa é uma pergunta que é recente, né? Acho que com o advento das canetas emagrecedoras, a possibilidade de você conquistar um corpo dentro do padrão de beleza, que é e sempre foi, no último século, pelo menos, um corpo magro, ela se torna mais fácil, menos, você não tem que se esforçar tanto. E talvez com algum acesso você consiga esse corpo. Não é que você tem que ter um nutricionista, tem que ir para a academia, tem que comprar um tipo de alimento específico, tem que deixar de comer tal coisa. Você resume isso numa espécie de fórmula mágica. É uma solução mágica, quase. Né? Porque você toma e você para de sentir vontade, desejo de comer, você sacia aquilo, você se sente saciado, passa uma bandeja de brigadeiro e você simplesmente nem vê. Não se abala, entendeu? Não é que você não tem nem que lidar com a culpa, né? Eu vou comer isso aqui, mas depois vou para a academia. Então, a caneta emagrecedora, ela simplifica a nossa relação com a alimentação no sentido de que você deixa de responder a um impulso, por exemplo. Né? E com isso, você conquista aí mais facilmente esse corpo tão desejado do padrão de beleza. Esse padrão. E é muito assim, maluco, porque é óbvio que é um medicamento, né, destinado especificamente a pessoas que têm condições médicas que precisam, mas que virou um produto estético. Sim. Né? Hoje em dia, eu sei que você consegue aplicar o produto de forma ilegal, né, em várias clínicas ou de forma legal, e que isso nem sei como é que é o controle disso. E que acaba fazendo com que... Eu não sei, eu acho assim, pensando um pouco no futuro, se todo mundo pode ter o corpo magro,
daqui a pouco, qual vai ser o corpo da moda? Provavelmente vai mudar. O padrão não vai ser mais Eu acho esse. que já está mudando, né? O que eu vejo assim que é um corpo hoje mais torneado, musculoso. Sabe? Não é só agora você ser magro. Então você tem que ser magro, mas você tem que ter o braço definido. Tem que ter o corpo definido, que aí vai dificultando. Quanto mais a coisa vai ficando, você vai chegando perto de poder chegar perto do padrão de beleza, mais ele vai encontrar um jeito de escapar para algo mais difícil, mais inacessível. Esse padrão nunca é alcançado, né? Nunca. A ideia não. A gente é assim. O negócio é você continuar ali, ó, ratinho no negócio, rodando, entendeu? E acho que isso acaba um pouco a diversidade, que é um pouco do que você está falando. E também tem um pouco dessa relação, assim... A gente viu, né, acho que muitas influenciadoras ou muitas pessoas que têm voz nesse campo trazendo a coisa da diversidade e, de uma certa forma, todas elas embarcando nessa dinâmica nova. E aí esse lugar de influência e a verdade sobre o que está acontecendo comigo e o que eu estou mostrando fica num lugar curioso, não? Então, vamos fazer um recuo cronológico, é importante. Quando as redes sociais que privilegiam a imagem surgiram, quando o Instagram, que foi a primeira rede social onde a imagem era maior, mais importante do que o texto, surge, foi em 2011, isso, né? Depois, primeiro para iPhone, depois para Android. O que acontece é que, nesse momento, antes disso, quem ditava o que era moda e quem estava na capa da revista, quem escolhia quem era a pessoa que ia estar no editorial de moda e como era o corpo que estava na moda, eram as revistas, os impressos, a televisão, né, a mídia tradicional, como a gente conhecia. Com as redes sociais, a possibilidade do indivíduo se tornar a própria mídia, fazer a sua própria mídia, ser sua própria mídia, colocar o seu corpo na capa de uma revista, que seria ali o Instagram, e depois a gente teve o Snapchat, enfim, TikTok, os que vieram depois, fez com que muita gente que não estava no padrão vigente da mídia tradicional, eurocêntrico, magro, blá, 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 pudesse encontrar uma voz, uma vitrine, um lugar para falar... Bom, o meu corpo também é um corpo. E ele também consome. Era uma janela de diversidade isso, né? Não, aconteceu um super boom de diversidade nesse momento. Não é que a diversidade não existia, ela estava lá, esses corpos existiam, só que eles não tinham visibilidade. Sim. A visibilidade era o que estava determinado ali pelo diretora da revista, ou diretora da televisão, do programa, né? Enfim. E aí, com a rede social, você possibilita que esses corpos tenham visibilidade. Então, aparecem... muitas pessoas falando sobre corpos plus size, corpos gordos, e aí a gente vem nessa segunda onda, que não é a primeira foi nos anos 60, de body positive, positividade do corpo, ou uma relação mais saudável e mais afastada do padrão de beleza, como a gente conhecia, do corpo. E isso foi uma coisa muito presente nas redes sociais entre os anos 2011, quando surgiu o Instagram, até a pré-pandemia 2019. Tá. Quando a pandemia entra, o discurso muda. O discurso é o bem-estar, a saúde acima de tudo, vamos cuidar da saúde. O que você está fazendo para cuidar de si? Autocuidado. Sim. E o que a gente conhece, a palavra que todo mundo, a gente escuta em todos os lugares para vender de vela, skincare, vibrador, que é wellness. Né? Tudo é wellness. Então, esse discurso fica muito presente na pandemia e acaba achatando essa discussão de pluralidade. Ela fica meio diluída. A gente não para-se de falar sobre isso. Deixa quieto. E aí, na sequência, a gente vê as celebridades primeiro, principalmente Kim Kardashian, aparecendo, sei lá, um ano no programa, com um corpo curvilíneo que ela apresentava, e, de repente, depois de 1 ano, 6 meses, um corpo super magro. Uma mudança muito grande forte. Num período muito curto. E isso começa a acontecer com várias celebridades. E aí explodem as canetas emagrecedoras. Aí o discurso de pluralidade, praticamente, assim, a gente bateu uma pá. As modelos plus size somem dos desfiles. O número de modelos plus size nos desfiles internacionais, principalmente Paris, desaparecem. Eu escrevi um artigo sobre isso que chama Epidemia do Tamanho Zero. Porque as próprias modelos que desfilavam na Semana de Paris diziam: nem a gente está cabendo nas roupas. A gente que consegue. Estão cada vez menores. Tamanho 0, não é nem o tamanho 2, que seria o 36 Brasil. Seria o 2, acho que seria um tamanho 34. Caramba. Então, acontece isso, esse sumiço, ninguém fala mais pluralidade, e aí vem muito essa magreza, mas
ela está fantasiada, revestida, pintada de saúde. Saúde. Mesmo não parecendo, né, esteticamente, saúde. Exatamente. Porque o que a gente vê agora, na verdade, é uma epidemia de sarcopenia. As pessoas perdendo músculo por conta das canetas emagrecedoras e perdendo força, vitalidade, né, o desejo, mesmo o desejo de comer, o prazer de comer. Os restaurantes já estão sofrendo impacto disso. Enfim, é um impacto que vai para vários lados. Aí. E aí esse lugar que era uma janela de diversidade começa, na verdade, a ser uma janela que está construindo um monte de gente igual. Porque é difícil dizer assim, as influenciadoras que falavam de positividade de corpo, ou de corpo gordo, ou de, enfim, corpo plus size. Algumas delas eu sei que tiveram uma retaliação muito forte do seu próprio público, de dizer, você emagreceu, você Sim. fez isso, fez aquilo. Mas eu acho sempre muito complicado quando a gente tem o julgamento do corpo do outro, como isso ainda é um assunto. Deixa o que a pessoa achar que ela deve fazer, entendeu? É muito difícil você poder julgar alguém que trabalha com visibilidade e que se construiu trabalha ali com imagem, num né? lugar, à margem da... Né? Eu não sou do padrão. Não se render em algum momento a ele. Né? Às vezes, por exemplo, eu mesmo, quando eu faço algum procedimento estético e tal, a pessoa fala, mas você não é a favor da naturalidade? Enfim, tem coisas que sim, tem coisas que não. Então, acho que não cabe a ninguém julgar qual é a opção do outro, no corpo do outro que a pessoa vai fazer. Porque, no fim, é uma cultura de imagem. Sim. O Instagram, o TikTok, eles são lugares onde a imagem tem um valor muito grande. A nossa cultura ocidental é uma cultura da imagem. Então, dizer assim, ela fez errado de emagrecer, ou vou criticá-la, seria muito duro, sabe? Você acha que existe algum lugar de responsabilidade? Eita, que pergunta difícil. Só tem pergunta difícil aqui. E não é muito sobre... a gente falou disso antes, né? O Capital não é muito sobre verdadeiro ou falso, sabe? Sobre Sei. padrão. É muito mais, de fato, perguntas que nos levam a pensar. Tá, assim, vamos pensar sobre isso. Porque tem um lugar de responsabilidade aí, talvez? O criador de conteúdo é uma profissão nova, né? E eu acho que existem... Agora a gente está vendo mais regulamentação de redes sociais, entendimento do que o criador de conteúdo tem como responsabilidade. E aí o que eu penso é assim... O criador de conteúdo, ele tem que trabalhar muito em cima dessa construção da credibilidade dele, do que ele está falando, da imagem, do que ele está vendendo. E você pode perder isso rapidamente. Às vezes você demora anos para construir uma imagem, uma moral, um lema, seus códigos, a sua comunidade. Por causa de alguma coisa, você é cancelado. E hoje, às vezes, a gente sabe que as redes sociais têm esse poder de manada, de cancelamento rápido de alguém. Eu acho que os criadores de conteúdo é preciso ter um código de ética, de responsabilidade. Mas, como mulher, pensando como mulher, não há um jeito certo de você fazer qualquer coisa. Porque as mulheres que decidem que querem emagrecer, porque querem cuidar da alimentação, fazer exercício, ou porque querem fazer uso das canetas emagrecedoras, ou porque, enfim, qualquer seja o motivo, vão ser criticadas. As mulheres que... Não, eu aceito meu corpo assim, esse corpo que eu tenho, que é um corpo que está fora do padrão, ele é saudável, eu faço meus exercícios e estou aqui, é um corpo em movimento, isso que importa para mim, também são criticadas. Né? É como uma coisa assim, a pessoa que fez o procedimento, a cirurgia plástica vai ser criticada. A que não fez, também vai ser criticada. Então, é muito difícil, porque é muito paradoxo nessas escolhas. Então, qualquer escolha que você faz como mulher, principalmente... na visibilidade, nas redes sociais, vai ter alguém que vai dizer, mas não fez certo. E se, ou por que não? É. Mas eu acho que esse é um tema bom, assim, porque a gente também, né, acho que tem um viés que a gente começou falando sobre esse lugar, talvez um pouco mais negativo, né, ou talvez um pouco dessa coisa do padrão que força, que oprime, e eu acho que é um tema que precisa super ser falado, porque, de fato, é um lugar de evolução, mas também tem um lugar muito positivo da beleza. Né, que é esse lugar de se sentir bem com quem você é e mesmo sabendo que você vai ser julgada. Eu acho que se você acredita no que você acredita, isso tem um valor para você, de uma certa forma também é uma forma de expressão mais aceita, ou mais aceitável, mais positiva, talvez? O que você está me falando é muito bom, porque eu entrevisto muitas mulheres. Eu abro o necessaire delas, mas sempre falando sobre como elas entendem beleza, como elas se entendem bonitas, desde quando, como foi esse processo. E o que eu percebo é que quanto mais o tempo passa e elas se implicam num autoconhecimento, e aí eu vou falar de pessoas que estão fazendo análise, terapia e fazendo observação de si e entendendo a sociedade, os padrões de beleza, o que está circulando,
mais elas vão se libertando dessa ideia de que eu precisava ser isso aqui para ser bonita e agora eu me sinto mais bonita desse jeito, um jeito mais livre, Total. do jeito que eu sou. Mas é um processo de desconstrução, porque imagina que uma criança nasce e aí alguém diz assim, é uma menina. Basicamente, vai ter demarcação desde o dia 2 da vida desse ser, que ela é uma menina. Então, vão furar a orelha, vão colocar um laço na cabeça, tudo para dizer... Tem um protocolo pronto, Exato. né? Então, vai nessa construção, anos e anos. Olha, para você ser uma boa menina, você vai ter que se comportar assim, você vai ter que sentar assim. E depois isso passa por todas as questões de classe e sociais, né? Enfim, e podem ser religiosas também. Como é que você tem que ser para ser uma boa mulher e como é que você tem que... Então, toda essa cartilha, ela vai sendo ensinada nos filmes, na família, na religião, nas revistas, nas redes sociais, está em todos os lugares, né? Tá imbricado nos genes. Praticamente você já chega aqui com toda essa informação. E para você desconstruir isso, é preciso um trabalho ativo, que seja você ir na terapia, ou fazer sua análise, ou fazer uma leitura principalmente com recorte feminista, onde você vai entender que é uma estrutura que está fazendo com que você sinta isso e que o seu problema individual não é individual, mas é sociopolítico, ou seja, todas as mulheres estão passando por isso em maior ou menor nível. Então, é um negócio que, para você se sentir assim, putz, eu estou me sentindo bonita hoje com quem eu sou, é um trabalho de desconstrução. Naturalmente, claro que tem dia que você acorda e fala, hoje eu estou linda, né? Hoje eu estou me sentindo maravilhosa. Mas para você chegar nesse lugar mais pleno, mais inteiro, assim, pegar todas as suas peças encaixadas, é um trabalho que você tem que fazer de análise. Então, eu digo, às vezes, menos skincare, mais terapia vai ajudar. Sabe? É um caminho, é uma dica. É uma dica aí, pelo menos funcionou para mim e para as pessoas com as quais eu tenho conversado sobre isso. Não, e eu posso te dizer que também funcionou para mim, assim, porque eu acho que o homem está começando a participar desse universo, eu acho que não é nem comparado com o que acontece, né, na história da mulher, que é o que você falou bem, desde que nasce já tem um protocolo ali, mas eu acho que o homem também hoje tem mais opções, de uma certa forma, e talvez está começando a ter essa influência, mas eu sempre fui um moleque muito magrelo, assim, desde criança, eu era totalmente fora do padrão, né, de um estereótipo masculino que talvez... A gente até vai falar aqui um pouco do Red Pill ali. Não, mas ele existe, é isso. E conversa muito com o que você falou, assim, mas para mim também teve muito a ver com maturidade. Que acho que à medida que eu fui conseguindo, sei lá, ganhar mais repertório e viver mais a vida, isso foi me colocando num lugar onde era menos... um lugar de comparação e muito mais como eu estou me sentindo. Sim, e de entender o que é seu. Isso aqui é bom, é meu. Né? E aí cuidar de como eu me sinto parece que virou uma ferramenta de beleza. É total, eu acredito muito nisso. E eu acho que para os homens é uma coisa nova, que precisa ser explorada realmente, desse entendimento de si na sociedade, porque as mulheres vêm fazendo esse trabalho, talvez mais ativamente, falando entre si, conversando entre si sobre suas dores, sobre suas questões, se reunindo, lendo, enfim, fazendo conteúdo sobre isso. E isso é uma coisa nova para os homens. Então, existe ainda até uma força contrária, como você falou, dos red pills, né, que dizem, não, eu tô ótimo, o problema são as mulheres, né? Eu não tenho problema nenhum, o problema são elas, que são todas X, são todas Y, são todas... Ou só essa mulher é boa, essa mulher idealizada que não existe, né? Só existe na cabeça deles, as outras todas são horríveis. Então, o trabalho de terapia, de análise, é um trabalho importante, e é muito doido, porque você falou, a maturidade, né? A maturidade foi te dando isso. Totalmente. E eu acho que a maturidade, ela vem com essa potência de você pensar, isso aqui é meu e é bom, e eu sei as coisas que eu não tenho, que não são boas, mas tudo bem. E é justamente o contrário do que o padrão de beleza prega pra gente, que é a juventude. Eterna. E a maturidade é tão incrível nesse sentido, que vem com tanta lucidez, né? com tanta força, com tanto poder. E enquanto isso, o padrão de beleza está te dizendo, não, você tem que ser jovem, você tem que ser jovem. E tipo, gente, não tem nada melhor do que... Né? E ganhando percorre mais, anda mais na vida, que isso vai melhorar. E, como vai, gente? Só melhora, tá? A equipe colocou uma pergunta aqui para eu te fazer, que era com relação a nariz grande. Acho que se inspiraram em mim. Para entender um pouco disso, assim, porque tem uma coisa de um lugar de... Não sei se de imperfeição, mas de fora do padrão, que parece que também está num lugar agora de humanidade, né? Então, se eu tenho algo em mim que sai um pouco do padrão e eu consigo manter isso, eu me torno uma pessoa mais humana, talvez porque eu fico menos distante dessa coisa padronizada que está acontecendo. Cara, de novo, só tem perguntas difíceis aqui hoje.
O nariz, eu poderia falar, a gente poderia 50 minutos falar só sobre nariz aqui. Por quê? Se a gente for ir atrás na história, a gente vai ver que teve uma onda no século XIX de fisionomistas. Tá. E eles determinavam, através da fisionomia da pessoa, como é que era a personalidade dela. Isso foi até para o direito do criminal. Tipo assim, se a pessoa tem um cabelo assim, ela vai ter traços de criminalidade. Você conversa com visagismo um pouco? Nada a ver? Mais para frente, depois, o visagismo tentou fazer esse trabalho de fazer uma análise do rosto e da coloração, mas mais no sentido estético. Aqui eu estou falando comportamental. Então tinha essa coisa, o nariz assim, né? Os fisionomistas lá atrás falavam, a pessoa tem essa personalidade, o nariz assim. E o nariz, ele é um forte demarcador também de etnias e de raça. Por exemplo, quando a gente pensa em negro, a gente pensa num nariz que é específico dessa raça. Total. O que acontece é que quando você vai tentar se encaixar no padrão de beleza, uma das primeiras coisas que está no centro do seu rosto, está projetado para frente, é o nariz. Ele é o abre-alas. Ele é aquilo que demarca muito uma etnia, uma raça, e vai deixar muito claro que você está fora. E aí, trazendo isso para os dias de hoje, a gente tem as câmeras de selfie, as câmeras frontais, que fazem justamente o quê? Elas têm uma deformação na lente. Então, você está ali se olhando e o que você está vendo, na verdade, é um nariz que não é o seu nariz. É um nariz deformado pela lente do celular, da câmera, que é, pela distância que tem, um efeito da lente que ela faz. Não tem jeito, da tecnologia. Então, eu acho que isso, com a coisa de você ficar ali gravando vídeo, se vendo refletido e tal, o nariz passou a ser um problema ainda maior. Porque ele se deforma na lente, ele está em primeiro plano, ele chega antes, ele parece maior no vídeo, porque ele está presente, e ele começa a se tornar um problema muito grande se você começa a ficar olhando para aquilo repetidas vezes. Então, a gente passou a se ver muito mais vezes refletido do que a gente se via há 20 anos. Totalmente. Né? E a pandemia fez... E a pandemia foi assim... Jogou lá em cima. Exato. E aí você começa a se ver assim, o tablet está aqui, você está se vendo num ângulo que ninguém te vê. Ninguém está te vendo assim, né? E você está se vendo refletido aqui e aquilo vai criando na sua cabeça a ideia de que existe uma assimetria, uma, abre aspas, deformidade, não é isso, mas... E que acaba se tornando um problema a ser resolvido. Então, você começa só a olhar aquilo. Tem uma das condições psicológicas do uso das telas chama disformia de Snapchat, que a pessoa começa a enxergar problema onde não está, no rosto dela. Então, eu acho que o nariz é um negócio que ele tem uma questão étnica, racial, que existe de séculos, já, muitos séculos. Né? O nariz do judeu, o nariz do negro, isso está muito bem reportado em vários estudos de cirurgia plástica, que sempre trouxeram a harmonia como um nariz muito eurocêntrico, né? O nariz dos gregos, do ideal grego, o nariz que tem não sei quantos graus aqui, não sei quantos graus ali, estético. Que tem tantos terços assim, que vai encaixar o nariz num tipo de lugar. Mas acho que quando você vai adquirindo, volto para a sua pergunta anterior, quando você vai adquirindo o entendimento da sua identidade, da maturidade que você vai ganhando com a passagem do tempo, daquilo que você tem que é também da sua família, que você começa a carregar com... Sua história, né? Exato, com mais responsabilidade, talvez até mais confiança e com mais brilho, você vai se apropriando disso, você consegue atravessar talvez essa fase onde uma coisa que na adolescência te incomodava muito, mas que na vida adulta você vai apaziguando e entendendo que faz parte de uma característica única sua. Talvez até se orgulhe. Exatamente. Olha aí, a gente vai chegar nesse momento, entendeu? E agora eu vejo que é um movimento de Hollywood, dos produtores de elenco, de casting, em busca de pessoas com menos procedimentos. Porque todo mundo vai ficando com esse rosto muito parecido, é um rosto que chama Instagram Face. A Gia Tolentino escreveu um ótimo artigo sobre isso e batizou esse rosto de rosto do Instagram. E aí, conforme você vai ficando todo mundo igual, como é que você faz um casting onde você precisa, por exemplo, de personalidade, de uma coisa única, né? Você pega uma série como Succession, por exemplo, onde a gente não está falando de padrão de beleza. Você cria diversidade, né? Como Exato. Você está falando de atuação e de personagens únicos. Então, você precisa dessa
unicidade, não sei se é essa identidade única, também para construir um cinema. Você vai falar de um filme de época, não dá para a pessoa estar com procedimentos de 2026 fazendo um filme de 1800 e ninguém tinha esse rosto. Eu acho que você me deu um gancho, tem um conceito, né, desse Lux Machine. Explica um pouco disso, Lux Maxine. Mas é meio machine mesmo, que é para virar uma máquina. Eu tô mais com o resultado na cabeça. Como é que isso vem ganhando as redes sociais? E conta um pouco do que está por detrás desse entendimento. A gente tem uma relação com o corpo hoje que é dada por conta do neoliberalismo, que é uma relação de performance. O corpo como uma máquina. O corpo que tem que conseguir o seu melhor, extrair o seu melhor. O Lux Maxine, nem eu sei se é assim que fala também, ele é uma coisa de uma trend de um recorte de pessoas muito jovens, né, que ainda não estão com essa maturidade bem assentada e estão muito em busca de um ideal de beleza para se sentirem parte de né, aceitos, enfim, amados, enfim, reconhecidos. Acho que, né, como eu falei, o ideal de beleza ele não vem só a estética, vem tudo que você pode ganhar na sociedade com isso. O que eu vi sobre isso é principalmente garotos fazendo exercícios, buco maxilo. Né, aqui uma coisa de entrar muito nisso aqui num jeito quase que de super-herói de ser, sabe? Um rosto meio de quadrinhos. E a ideia é você fazer todos esses tipos de exercício e cuidados e rotinas para maximizar a beleza do seu corpo. Então, vamos puxar ferro e não sei o quê, e vamos cortar não sei o quê, e a dieta não sei o quê. Né? Não é nada muito novo, porque o padrão de beleza está aí. Pelo menos no último século ele foi meio parecido, os homens muito aliados à força, né? Sim. Então, estamos falando de novo de meninos muito jovens que querem parecer mais fortes, mais musculosos, e que querem ler através do rosto, ter um entendimento de que eles são mais másculos, né? Isso aqui, principalmente, no homem é muito tido na semiótica como, né, algo... ângulos mais retos, eles têm essa coisa mais agressiva. Força. E os ângulos mais arredondados, uma coisa mais orgânica, mais suave. Sensível, né? Tem essa coisa de ter os ângulos mais construídos, o corpo mas que está, no fim, uma lógica de tratar o corpo como uma máquina. É a performance do corpo ao seu extremo. Então, o que eu tenho que fazer para ter esse corpo... Assim, eu vou fazer essa rotina, essa e aquela, para conseguir o que eles chamam de esse glow-up, ou estar dentro de um padrão de beleza. É uma resposta muito... a talvez um lugar muito perdido da identidade, do valor de si, que precisa estar no externo mais do que na construção do interno. Tem um código cultural sendo reforçado, né? A gente falou um pouco do Red Pill, essa coisa do rico, forte, bonito, dominante, né? E tem uma ansiedade construída a partir dessa cultura. Como é que está essa relação da ansiedade, principalmente masculina, nesse universo? Se a cultura da imagem, a imagem vale mais do que tudo, né? Mais do que o que eu sou por dentro. Então, é preciso que eu me dedique a ter essa imagem para que eu seja valorizado, mais do que eu entenda quais são as minhas dificuldades psicológicas, minhas dores, meus medos, principalmente, para os homens, e olhar para eles de frente e, digamos, revirar essa caçamba aí de entulho e para eu melhorar como pessoa e não ter tanto medo, sabe? Aí vira a coisa da imagem como uma solução para isso. Não, olha aqui, se eu sou bonita, eu vou poder escolher a menina mais bonita, eu vou poder fazer isso, eu vou ter popularidade. É um pouco o que a gente já viveu menos nos anos 80, aqueles filmes em que o cara o jogador, não sei o que, era o bonitão concorrido, sabe? Total. Então, como é que eu faço para ser o bonitão concorrido? Né? É um valor que vem de fora e não de dentro, né? Exato, mais externo. Vanessa, a beleza também é política? Nossa, super! Tem um livro maravilhoso que chama A Biopolítica da Beleza. Eu gosto de recomendar, inclusive, para quem não está se debruçado como eu, né, estudando isso, mas que é um livro incrível, eu recomendo, porque é uma leitura, apesar de ser uma leitura acadêmica, é uma leitura fácil, um estudo de doutorado de Álvaro Jarrim. Esse livro fala muito sobre os valores políticos que a beleza tem na nossa sociedade, principalmente no Brasil. Então, faz-se um recuo histórico para entender
como, por exemplo, nos anos 1930, 1920, houve uma junção médica e também política para uma eugenia da beleza. Então, a feiura estava ligada com doença, com um traço de personalidade a ser desconfiado, e que era preciso fazer uma coisa de meio conscientização da população para esse cuidado da beleza, para essa exaltação da beleza, privilegiando uma beleza principalmente branca. Então, esse livro vai falando sobre isso e você vai entendendo muito da nossa cultura atual a partir do que aconteceu um século atrás, né? 1920, faz 100 anos. E vai mostrando como a beleza é um capital social, ou seja, ela tem um valor social muito grande para mulheres e para homens, e que existe estudos que comprovam, por exemplo, que pessoas mais dentro do padrão de beleza vão ganhar melhor, vão ter oportunidades de emprego melhores, vão ter oportunidades de relacionamento, mais oportunidades de relacionamento. Então, a beleza ela é política porque ela, para as mulheres, por exemplo, foi, e até hoje em dia, até uma possibilidade de ascensão social. Né? Isso a gente via nas novelas até pouco tempo. A pessoa que era lá do núcleo da novela, da comunidade, que era bonita, mas daí ela era encontrada. Total. E aí ela virava uma supermodelo. Né? Essa história de superação através da beleza. Ou casou encontrou era uma pessoa... A gente vê como é, Pretty Woman. Totalmente. Né? É essa história. Ela era linda, ele é um milionário, ele se apaixona por ela, então, através da beleza... Tudo se transforma. Tudo se transforma e ela tem a possibilidade de ascensão social. Então, está documentado nesse livro, é um livro maravilhoso, recomendo assim, para quem quiser. Esse livro, O Mito da Beleza, de Naomi Wolf, também é um livro muito bom que fala sobre isso. E um outro que são os quadrinhos, para quem tem filho adolescente como eu, que está falando sobre isso, beleza, redes sociais, padrão, né? Porque agora a gente tem que falar tudo de novo para esses adolescentes. Começar do zero. Chama Na Sala dos Espelhos, da Liv Stromquist. Eu não sei se é assim que fala sobre o nome dela, mas ela faz uns quadrinhos falando sobre a importância da beleza através dos séculos e atualiza falando de redes sociais. Isso me traz um pouco, a gente falou de Lux Maxim, e eu queria falar um pouco de Clean Girl. As garotas limpinhas. Exato. Explica pra gente o que é e se conecta um pouco com essa perspectiva política, né? Super. Na verdade, essa tendência começou um pouco antes da pandemia, com uma ideia que chamava Vanilla Girl. Então, tudo organizado, né? Depois virou Clean Girl. Quando eu estava ali acompanhando o começo do Instagram, eu já trabalhava numa empresa de cosméticos, já fazia semana de moda maquiando em desfile internacional. Então, eu tinha um entendimento de maquiagem que era muito assim para realçar a beleza e não tanto para transformar. Quando o Instagram surge, o YouTube, os primeiros tutoriais de maquiagem e tal, eles vêm muito carregados de... Apagava tudo, colocava um reboco, uma maquiagem super pesada, fazia 1000 contornos e tal, e transformava aquele rosto, né? Assim, virava uma coisa. A Clean Girl é o fim dessa era do rebocão, que era muita maquiagem, e o começo dos procedimentos estéticos. Então, a gente começa ali com a harmonização facial e com ácido hialurônico, e depois a evolução disso, que são os bioestimuladores de colágeno. E, de novo, são tecnologias maravilhosas, mas o que acontece é que houve uma padronização de rosto. Todo mundo fazendo aquela mistura para dar aquele rosto ali, que o nariz era assim, a boca era assim, o olho era assim, a sobrancelha era assim. A Clean Girl veio muito nesse momento onde os procedimentos passam a ser importantes, e aí eu me coloco como alguém natural. Mas eu estou usando pouca maquiagem, olha, porque eu não preciso. Minha pele está... E isso vem junto com os procedimentos e vem com a popularização do skincare no Brasil, que se deu na pandemia. O skincare ficou uma coisa falada no Brasil, principalmente. Não que a gente não fizesse antes, mas popularizou, chegou a marcas populares de acesso durante a pandemia. Essa Clean Girl é isso, essa ideia de uma garota, porque é uma girl, atenção para as palavras, eu estudei semiótica, né, nada é à toa. Ela não é uma mulher. Ela é uma garota. Ela é uma garota,
toda organizada. Então, a casa dela é organizada, o shake que ela vai tomar de manhã é estético, ele vai ter uma cor tal, ele vai ter uma textura linda, o canudo que ela vai colocar, ela vai acordar às 5 da manhã para fazer terapia de luz vermelha e depois ela vai fazer aula de pilates, mas ela está perfeita, o cabelo dela não sai do lugar. Então, é uma performance dessa vida controlada, esteticamente controlada, que é impossível de ser alcançada. Para mim parece uma escravidão. Porque daí, como é que você vira uma pessoa que... Ou você programada, né? Tá completamente controlada em tudo. Para algum lugar vai vazar, gente. Qualquer pessoa que entende um pouco de psicologia, né? Ninguém consegue ser essa pessoa o tempo todo. Então, é o cabelo que não tem um fio, é a unha que tá bege. E eu não tenho nada contra tons bege. Aliás, estou achando os sofás lindos, o cenário maravilhoso. Não é isso. Mas é isso ao extremo. É isso na performance. Não é? E aí você assume também um padrão que não é muito nosso latino-brasileiro, né? Que tem estampa, que tem umidade, que o cabelo fica frizz, que tem... E você, quando procura Clean Girl, você vai ver, basicamente, são imagens de mulheres brancas muito jovens. Como que essa estética conversa com essas ideias de eugenia, um pouco desse lugar de padronização, de racismo científico? Clean Girl é essa mulher que tem tudo controlado. Tá. Ela não é dos excessos. E quando a gente pensa no lugar que é designado à mulher pela sociedade patriarcal, é um pouco parecido com esse lugar, que é senta assim, bonitinha, fala tranquila, baixa, não se passa, entendeu? A unha sempre organizada, o cabelo sempre arrumado. Você está nesse lugar onde o controle do corpo passa a ser a coisa mais importante, o controle de cada objeto, da casa, uma pequena obsessão. Estou usando aqui no termo livre, não na psicologia mesmo. Mas, assim, o quanto isso é um jeito que também é ensinado para que as mulheres fiquem ali obcecadas entreguem, pelo seu corpo, pelas roupas, pela performance, e deixem de se preocupar, talvez, mais com seu lugar no mundo, seus direitos, as políticas que estão feitas... Que ela quer construir, o que ela quer viver. Exato, porque aí você vira... Tipo, você está preocupada... Enfim, se tem uma estria aqui, você vai ficar pesquisando sobre isso e aquilo vai tomar o seu tempo, o seu dinheiro, mas você não sabe se você, como PJ, engravidar, se você vai ter direito a poder ficar em casa e cuidar do seu filho e qual é o direito que você tem? Sabe? Você deixa... A inversão é, se você ficar muito obcecada com o seu corpo, preocupada com o seu corpo... É uma obsessão, né? Exato. Você vai deixar de se preocupar com o seu lugar político no mundo. E isso a gente viu e foi reportado por 2 livros também. Desculpa citar os livros, mas acho sempre bom. Betty Friedan fez essa análise das mulheres no pré-guerra nos Estados Unidos, em 1939, que tinha essa história das mulheres serem heroínas e elas podiam vencer e não sei o quê. E as mulheres estavam indo trabalhar nas fábricas, precisava dessa história. Revolução. E aí, em 49, quando acaba a guerra, o lugar de mulher, para ela ser feliz mesmo, é ela ser mãe agora, esposa. Recatada e do lar. Exato. Então, volta esse discurso de que não, as histórias, a publicidade, tudo, da mulher se realizando nesse papel. E a mulher que quer lutar pelos seus direitos é uma degenerada, ela está solteira, ela está deprimida, ela está na cama, ela está infeliz. Vai se contando essa história, que se contou de novo entre os anos 80 e 90. Então, com o avanço das pautas feministas dos anos 60 e 70, legalização de aborto, enfim, todas as coisas que foram discutidas ali e de outros movimentos que estavam fortes também nesse momento... O que acontece nos anos 80 e 90? Tem uma retomada de uma política de direita nos Estados Unidos e a mulher precisa voltar a se preocupar com o próprio corpo, com essa pequena... Vira-se o universo dela, obcecada em olhar o corpo em segmentos, em partes, e olhar, aqui... Aí começa a se falar de o estresse da mulher que está trabalhando. Então, ela está envelhecendo porque ela tem estresse. Então, ela tem que cuidar disso, porque agora ela resolveu entrar no mercado de trabalho. Então, agora ela tem estresse. Né? Virou um produto. Virou um produto. Eu ia trazer um pouco... Porque acho que tem essa história, né, de Hollywood, tem esse lugar que foi sendo construído e que é constantemente reforçado, mas agora você vê ferramentas como o TikTok, como o OnlyFans, todos esses lugares que, de uma certa forma, ampliam essa cultura do corpo, né, e que estão projetando isso num lugar muito múltiplo, de uma certa forma. Imagina que antes, sei lá, você via televisão 1, 2, 3 horas na sua vida, e você ia ao cinema uma vez por semana ou uma vez por mês, e era essa a tua relação com telas. Hoje você tem uma tela
24 horas, 7 dias por semana, tem conteúdo. Então, imagina a frequência que a gente está sendo exposto a essas imagens de corpos de mulheres e homens, né? E de um ideal de beleza que a gente já sabe que os algoritmos impulsionam isso. Então, quanto mais você mostrar o corpo, quanto mais você te mostrar a pele, mais a possibilidade do teu vídeo, da tua foto, ganhar mais likes, ser mais visualizada. De você ser mais aceito. E isso tem uma comprovação científica dos likes e dessa coisa ativar um lugar do cérebro de recompensa. Então você fica ali quase como uma coisa viciante game, mesmo. Né? Ele é construído para ser um game. Agora, Vanessa, quem lucra com tudo isso? E agora, hein? Olha, tem muita gente lucrando com a angústia dessas pessoas, de todos nós que estamos atravessados pelo padrão de beleza. Acho que as plataformas lucram, porque você está ali o tempo todo ali dentro, aquilo acaba virando um lugar de consumir informação, né? E eu não vou dizer assim, saiam do... O problema é o jeito que a gente consome isso, a nossa relação que tem que ser redimensionada. A plataforma está ali. A tua relação com ela é que talvez tenha que ser repensada, né? Porque aí vem a coisa da comparação, aí você olha o outro corpo, aí o meu que não tá assim, o dela tá, aí você não sabe se o dela tá com filtro, se não tá, se foi editado, se não foi, né? Mas tá ali, gerando comparação o tempo todo. Vai gerando dor, vai gerando angústia. Então a nossa relação talvez tenha que mudar. E de fato, hoje a gente vê plataformas que têm algoritmos muito sofisticados, que daí você tá vendo um negócio ali, já está te sugerindo o produto. Você já compra ali dentro e você já fica ali. E quanto mais horas você fica ali dentro, melhor é para a plataforma. Eu ia dizer mais sobre controle você tá, né? Exato. Porque parece que, pegando pelo que você começou, pelo início da nossa conversa, acho que tinha um pouco desse lugar das redes que abriram um ponto de liberdade, um ponto de expressão, um ponto de diversidade, que agora viraram um lugar que aprisionam e te colocam numa direção. Não tem rede social, tinha lá atrás, quando a gente estava no Orkut, sabe? Era a rede social. Hoje a gente tem uma rede mercantil impulsionada numa lógica do algoritmo, que não é mais a lógica. Você não vê mais a tua vizinha que você seguia. Você vai ver a conta de alguém que impulsionou, ou que está, sei lá, mais privilegiada porque colocou uma foto que vai chamar mais atenção, né? Ou porque alguém tem mais milhões de seguidores. Então, essa é uma lógica diferente. Então, a gente não tem tanto... Por isso que eu digo que é mais a relação que a gente tem com as redes sociais. Então, quem você segue, quem você deixa de seguir, quanto tempo você fica. Eu mesmo coloco um controle lá. Porque se deixar, eu sou tipo essas pessoas que ficam online muito, entendeu? De novo, volta para você, né? E aí você fica ali, em vez de você estar pensando o que você tem que fazer, você está ali. E tudo bem, eu sei que a gente está, às vezes, muito mentalmente cansado e só quer, eu falo, lavar o cérebro, sabe? Tipo, eu vou ficar aqui vendo nada, vendo qualquer coisa para ficar alheia à realidade. Mas é isso, é um pouco redimensionar. E eu acho que também a indústria cosmética, farmacêutica, estética ganha com as insatisfações das pessoas, né? Porque, no fim, você vai atrás do produto para solucionar. E eu não vejo problema... Acho que, de novo, o problema não é consumir. Eu acho que tem produtos incríveis. Eu, inclusive, falo de produtos incríveis, de experiências incríveis que eu tive com produtos. A tecnologia está aí para nos ajudar, para nos servir. Mas sempre é uma escolha crítica que você faz. Consciente. Por que eu estou fazendo isso? Para quem? Quais são os estudos que tem atrás disso? Realmente vai ter fundamento? Em quem eu tô acreditando? Qual a credibilidade dessa pessoa? Quem está me falando? O que ela quer com isso? Acho que tem um questionamento aí para a gente começar a fazer para ter uma relação mais saudável. Totalmente. O capital acredita muito no poder da pergunta. E quando você questiona, você começa a entender um pouco mais o que está por detrás e não que isso te leve para um não, talvez isso te leve para um sim, mas te leve para um sim consciente. Sim, e aí também acho que até você chegar no sim é importante ter um tempo, sabe? Tipo, vamos pensar um pouco sobre isso. Ver como é que acontece. Eu queria te perguntar, qual seria uma relação madura com a própria beleza? Ou o que uma pessoa emocionalmente equilibrada... Tem alguém emocionalmente equilibrado aqui hoje? Pode fazer com a beleza. Nossa. Minimamente. Eu acho que, assim, dei a resposta um pouco antes, mas eu acho que, assim, a chave é você fazer essa investigação das suas dores, as questões estruturais da sociedade. Porque eu digo sempre que o padrão de beleza, ele é como se fosse uma estrutura invisível. A gente tem aqui, tá sofá, nanana. Então, imagina que tem uma estrutura invisível que está operando e você não vê. Uma vez que você enxerga isso, que você começa a enxergar as vigas e as engrenagens do que está operando,
fica mais fácil você fazer escolhas mais lúcidas. Não quer dizer que você não vá reagir no impulso, que você não vá comprar uma coisa, que você não vá fazer um procedimento, uma cirurgia plástica. Não é isso. Talvez quando você vai ficando mais emocionalmente, a maturidade vem, existe um estofo emocional que sustenta que você possa atravessar por angústias, dores, medos com mais recheio. Você tem recurso, né? Exato. Então, você não vai recorrer a comprar imediatamente ou fazer o procedimento, ou se entregar para aquilo, porque você vai, digamos assim, segurar o impacto. Você tem ferramenta para segurar o impacto. Pensar o que está ativando aquilo em você. E daí você consegue agir a partir do que você tem já construído. Por isso que o padrão de beleza, ele vai operar mais puro, mais cru, mais agressivo nas pessoas mais jovens, em geral. Porque esse estofo emocional não está ali ainda. Não está formado ainda. Você precisa de tempo, de vivência. Eu conto sempre uma história, não sei se a gente vai ter tempo, mas eu gosto de contar. Conta. Eu vinha no shopping, vinham duas moças que estavam na escola, devia estar assim, tipo, terceiro colegial. E elas estavam na escada, subindo e conversando. E eu sou uma pessoa que adora fofoca. Falei. Quem não, e né? Aí, exato. E aí eu tava só ouvindo, e elas falando assim, sabe o que eu acho? Uma pra outra. Com a camisa da escola, por isso que eu sabia que eram meninas muito jovens. E, obviamente, pelo rosto. E elas falando, eu acho que a vida tinha que ir até os 25 anos, e daí acaba. E daí começa de novo. Porque daí o que tem depois dos 25? Meio que acabou, né? E eu pensando, cara, como é que eu explico pra elas que quando eu fiz 45 anos... foi o melhor momento da minha vida. Tipo, tudo que eu... explodiu. Assim, realmente, a plenitude e como você amplia e ocupa um lugar, e onde você vai, como você tá, enfim, como as suas peças internas encaixam. Então, mas a ideia de que se eu perder isso aqui, que é a juventude, que é tão valorizado, que é uma coisa tão nos filmes e em toda a indústria da publicidade e da moda, o que vai sobrar pra mim? Parece ser tudo, né? Mas não é. Entendeu? Agora, é curioso isso que você falou, porque a minha relação com o amadurecimento, ela é muito boa, assim. Eu fico muito feliz quando eu faço aniversário, quando o tempo passa, mas eu também acho que vem de um lugar de aproveitar muito e fazer o que eu quero fazer. Então, às vezes eu também tenho um pouco dessa sensação que se você não está vivendo a vida, o envelhecimento de fato vira algo desesperador, porque não está acontecendo e está acabando. Você vai Agora, pensando se que está tá contando acontecendo, contra, né? eu quero mais. Aí parece que esse envelhecimento ele fica curioso, e aí eu acho que chega nesse lugar de autoconhecimento, de estrutura, de fortaleza emocional, assim. Então... E tem muito a ver com a performance, porque talvez mais jovem você esteja muito preocupado com o que o outro vai pensar e como é que você vai estar. E daí eu vejo, tem uma filha de adolescente acabou de completar 14, né? Então, assim, e vejo as conversas, escuto, não necessariamente dela, mas enfim, estou muito interessada nisso. E eu vejo assim, então, a roupa que vai, daí toda uma coisa muito pensada, e a maquiagem, né? As meninas adolescentes indo maquiadas na escola, e os meninos preocupados com a academia e looks max, enfim, tudo isso. Enfim, tudo isso para dizer que você, quando você sai desse lugar de performance, onde é que eu quero estar? Como eu quero estar? Com quem eu quero estar? Porque você tem um entendimento da sua relação com o tempo que é diferente, daí que a coisa começa a ficar boa. Você fala, nossa, eu tô aqui querendo estar aqui com essas pessoas. Tá todo mundo lá na festa tal, não sei o que. Não. Então, mas eu não quero. Eu tô escolhendo, né? Eu queria estar aqui mesmo, tá bom. Ô, Vanessa, tem uma brincadeira aqui, que é superestimado ou subestimado. Eu vou falar uma palavra e aí você fala se tá superestimado ou subestimado. E aí você pode explicar por quê. Superestimado, assim, tá, tipo, hypado demais, mas não é tudo isso. Exato. E subestimado, tipo, deveria estar mais hypado. A gente deveria estar... Tem mais potencial. Exaltando isso, Prime. Ai, que difícil. Eu não uso. Eu não uso nas minhas maquiagens. Mentira, quando eu vou maquiar alguém que precisa, por exemplo, uma noiva, uma maquiagem de performance, tem que durar muitas horas, aí eu uso um primer que vai estender a fixação na maquiagem de 24 horas, 16 horas, 18 horas, vai fazer o negócio ficar à prova d'água, Então, eu acho que ele é superestimado pro dia a dia, mas subestimado em momentos especiais. Nunca dormir sem tirar a maquiagem. Cara, isso aí é um não negociável. A gente deveria sempre tirar a maquiagem. Mas eu sei que tem aquele dia que... Quem nunca? Entendeu? Quem nunca deslizou? Então, assim,
Às vezes, aconteceu recentemente, para dizer, não é que depois... Ele é um subestimado, ele deveria ser seguido, mas tem momentos que ele pode ser uma vez um pouquinho Tudo também, bem se sabe? deslizar. Ninguém precisa, não é perfeição. Suplementos de beleza? Uau! Eu sou muito cadelinha dos suplementos de beleza. Eu sigo todos. E aí, gente, eu adoro estudo, adoro tecnologia de beleza, eu sou muito conectada com tecnologia, avanço, estudo científico, assim. Eu acho que, assim, eles são superestimados, porque imagina-se que eles vão fazer um milagre, e eles não é nesse lugar que eles... É pensando a longo prazo, como é que você vai cuidar melhor da sua pele. É que nem skincare. Só que meio de dentro para fora. Não adianta você fazer a Glória Maria tomar 600 cápsulas, 60 cápsulas e achar que no dia seguinte você vai acordar assim, tipo, nossa, 15 anos a menos. Porque não é a ideia, é você pensar que estamos vivendo mais tempo, né? A média de vida do século passado para esse aumentou muitos anos, né? A expectativa de vida era, sei lá, 50, 60 anos e hoje é 80. Então, a gente está vivendo mais tempo, a gente quer viver melhor, mantendo esse vício, essa saúde, essa alegria de viver de uma forma melhor. Então, para aí estão os suplementos. Mas não é uma coisa do tipo assim, eu vou tomar e amanhã... Nossa, efeito Cinderela. Não, é efeito mágico, né? Então, eu tomo vários, tá? E assim, eu vou perguntando, eu fico vendo conteúdo disso. Agora é isso. E agora eu tô na perimenopausa, então tem mais suplementos. Agora, não sei o quê, vai tomar não sei o quê, magnésio à noite, o peptídeo de cobre para tomar. Então, eu gosto, gente. Eu acredito neles. Eu vou te perguntar também de peptídeos. Vamos. Esses de injetar, os estudos são muito... Assim, pelo menos o que eu falo com os médicos... sobre isso é que uma coisa é você tomar o peptídeo de cobre, que tem estudos já estruturados, mais sérios, de mais tempo e tal. E outra coisa é você injetar, que já são outros estudos. Que eu acho que assim, a gente não pode também se render a muita maluquice que não tem comprovação com estofo. Precisa de tempo, né? Porque você não sabe. Por exemplo, eu vou citar um exemplo bobo. Ácido hialurônico. Harmonização facial, quando começou o boom. A coisa de aplicar muito... o problema não é o ácido hialurônico. O problema não é ele. O problema é que começou-se a usar em grandes quantidades. Só que aí falava assim, não, vai absorver. Vai absorver, mas aí fizeram escaneamentos recentes e viram que em grandes quantidades não absorve. Ele continuou lá. E aí as pessoas ficam com aquele pillow face, aquele rosto arredondado, que parece inchado. E começam a usar o componente para derreter, dissolver esse ácido hialurônico para reverter. Sorte que dá para reverter. Então, assim, tem que tomar cuidado. Por exemplo, bichectomia é um negócio que muita gente faz para ter o rosto encovado, mas não tem... depois não dá para reverter. E aí você perde a estrutura de sustentação do rosto. Em 20 anos você vai precisar dela. Cadê? Tem um pensamento de longo prazo que é importante ter aí. Mas então, superestimado. Superestimado. Boa. Musculação? Subestimado. Subestimado. Musculação, gente. Eu vou dizer, olha, sustentação de beleza que você tem que ter é terapia, skincare e musculação. Porque a musculação, você pensa que é um banco de saúde que você vai fazer para o futuro. Você vai ter uma vida melhor, você vai poder ser uma pessoa ativa, você não vai precisar de alguém que vai cuidar de você. Músculo é comprovadamente, cientificamente comprovado, que é um banco de saúde. É um banco de saúde que você está fazendo para o futuro. Totalmente. Então, assim, eu era a pessoa que eu odiava. Eu falava, nunca vou fazer musculação. Eu fui fazer formação de yoga para não fazer musculação. Fiz 1 ano de formação de yoga. Para ser professora de yoga, vou fazer yoga, mas não vou fazer musculação. E aí, eu tive um problema no quadril, por causa do balé, que eu faço há muitos anos, e o médico falou, Vanessa, não tem jeito, você tem que fazer musculação. Aí fui. E aí, por sorte, encontrei uma pessoa maravilhosa, a Rebeca, eu sempre falo dela, que me converteu total. Te conduziu bem. Exato. Então, assim, eu não amo, eu vou odiando, mas eu saio de lá muito melhor do que eu entrei. Você somaria alimentação nessas 4? Eu acho que a alimentação é muito importante, só a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque hoje a gente vê que o acesso à boa alimentação está muito no recorte classial, no recorte social, de classe. Então, por exemplo, você vai poder... o ultraprocessado tem um preço e o orgânico vai ter outro. Então, eu acho importante a gente conscientizar as pessoas a olharem os rótulos dos produtos, a aprenderem a comprar melhor.
Mas aí tem um recorte de classe que é muito da desigualdade social do país. Então, eu acho que seria muito classicista dizer é a alimentação, uma nutri, não sei o quê. Mas acho que musculação já é um pensamento de saúde. Muito importante. Uma forma de ajudar o corpo a lidar com tudo isso, Exato. né? Skincare coreano. E eu acho superestimado, falei. Superestimado. Não me cancelem. Eu acho que assim, o skincare coreano, o que ele tem de fantástico? Ele trabalha um sensorial que é único. Você pega o produto, a sensação que você tem, o produto é um gel sérum, é uma coisa que a gente não conhece. A tecnologia, a embalagem é única. Eles são muito bons de vender rápido. As embalagens são muito apelativas, são lindas. O sensorial da embalagem... Eu fui para a Coreia do Sul, eu quase enlouqueci. Uma mala de produto. Depois fui para o Japão e enlouqueci mais ainda. Mas é muito louco, porque entre o K-Beauty e o J-Beauty do Japão, o K-Beauty tem a coisa que viraliza. Novo, outro, produto, tem coisa nova. Você entra numa Olive Young, você fica até atordoado. J-Beauty, não é que eles demoram muito tempo estudando tecnologia para lançar alguma coisa nova. E algo que já está muito bem funcionando no mercado continua por anos. Shiseido está aí para falar isso. Sim. Então, eles trabalham 40 anos de pesquisa para poder lançar um produto. E a Coreia tem uma coisa de ser mais rápido, mais vendável também. Tem muita tecnologia envolvida, é claro, mas às vezes as fórmulas são parecidas entre um produto e outro, sabe? Que está lançando. Tipo, o que era no semestre passado e esse. Máscara de LED facial. Não posso opinar. Glória Pires. Não sei. Não sei, tem gente que fala que é incrível, outras pessoas falam que eu nunca usei. Nunca fui atrás, mas eu acho demais a estética de usar a máscara. Acho super legal quando umas amigas postam usando. Mas eu realmente não tenho nenhum estudo, nunca fui atrás para saber. Racismo estético. Ele é existente, presente, ele está super presente hoje nas redes sociais. Por exemplo, uma das coisas um dos achados do meu doutorado, que eu ainda não terminei, mas estou nesse processo doloroso, se a gente for olhar os filtros de beleza presentes nas redes sociais... Sabe quando você vai colocar o filtro na foto? Tem lá, filtro... O Instagram tirou os filtros... Só deixou os filtros da Meta, né? Isso já, pelo que eu entendi, ajudou muito nos impactos nas buscas por procedimentos faciais e tal. Mas no TikTok tem os filtros embelezadores. Quando você olha lá os quadradinhos para escolher o filtro, são todos de pessoas brancas. Não tem. Então, eu estou usando um exemplo ridículo, mas é esse. Tá aí, entendeu? Ou quando você bota um filtro embelezador, a primeira coisa que ele vai fazer é afinar o seu nariz. Ele vai te levar pro padrão. Vai afinar o nariz. Às vezes vai clarear um pouco a pele, deixando ela mais uniforme. Então, tem aí Você não pensa no que o filtro está te fazendo, mas ele está colocando você num padrão que é mais eurocêntrico, que é um padrão... que hoje esse padrão ele foi reformulado para as redes sociais, que ele ainda pega traços de uma beleza eurocêntrica, mas ele inclui uma boca mais carnuda, por exemplo, sabe? Ou um olho mais foxy, né? Mais puxado. Ele bate no liquidificador, para não ficar tão escancarado. Então, subestimado. Totalmente. Privilégios da beleza. Como assim? Me explica. Os privilégios que a beleza traz. Bom, sim, subestimados, né? Porque eles estão aí, mas a gente parou um pouco de falar sobre eles. Acho que teve esse momento da discussão do padrão de beleza quando as redes sociais surgiram. Se eu dissesse assim, superestimado, vão dizer, mas é porque você está muito próximo, você está ali, né? Uma mulher branca, tá dentro do padrão. Mas eles estão presentes. Eles existem, é essa estrutura invisível que está operando, né? que determina muitas coisas na vida de alguém. Então, subestimados no sentido de que a gente fala pouco sobre isso e poderia falar mais e isso ser mais consciente para que a gente pudesse saber mais sobre como eles operam. Um lugar de crescimento, né? De entendimento mesmo da sociedade, da estrutura, da história, e principalmente da história do Brasil na relação com beleza. Acho que dá para entender na nossa conversa que essa história da beleza, ela atravessa a história, né? Ela não é um acidente do momento. Não, a gente não chegou aqui assim, purinho, não. Exato, exatamente. Como que
essa associação deixou de ser só com a aparência e passou também a se conectar com a questão da virtude, a esse valor moral? A primeira ideia de beleza era uma ideia de que o que é bom é belo. Então, ela está muito atrelada até os dias de hoje com bondade. O que nos fazia crer que quem era belo dentro do padrão de beleza era uma pessoa virtuosa, era uma pessoa boa. Ou seja, o que estava fora estava dentro. E isso permeou muitos séculos. Como eu disse anteriormente, isso foi parar até no direito criminal. Tinha um autor que fez uma tese toda dizendo, bom, isso aqui, quem tem esses traços físicos tem mais índice de criminalidade. Uhum. Traços físicos que esse autor colocou: cabelo crespo, deformidades na face, assimetrias, não vou nem usar deformidades, mas assimetrias. Então, um olho assim, um pouco maior que o outro, sabe? Questões que eram ali entendidas como feiura, associando feiura à criminalidade. A feiura, como a gente está falando, eu estou falando a partir de um padrão de beleza, né, vigente. Então, essa ideia do que é bom é belo, ela segue, né? A gente vê as princesas, por exemplo, contos de fada. Elas todas têm a coisa simétrica, jovem, e as bruxas vão ter o nariz, a verruga, a boca assim, né? Um olho fechado, outro aberto. Elas são mais velhas. Então, isso está na nossa cultura como o ar que a gente respira. A gente não para pensar, mas eles estão instalados lá no nosso cérebro. E as mulheres acabam sentindo isso de forma mais intensa, né? As mulheres acabam sentindo isso de forma mais intensa porque, historicamente, o primeiro ideal de beleza foi o ideal masculino. Apolo, na construção dos gregos, lá era o ideal máximo de beleza. Depois, mais para frente, a mulher acabou sendo colocada nesse lugar de o signo belo, o sexo belo, né? Tipo, então a mulher é que tem que carregar isso, o homem vai carregar a força. E aí o valor da mulher ficou muito em cima da aparência. Então era como se determinasse se ela vai ser uma mulher virtuosa, boa e tal, a aparência tivesse ali, de uma certa forma, designando isso já de cara. Apesar da gente fazer esforços para repensar isso, ainda é presente na nossa sociedade, e eu acho que agora mais, porque a gente tem as redes sociais e o visual ficou muito, muito importante, né? Se a gente pegar outras culturas, onde talvez o oral seja mais importante, as histórias são contadas e não tanto a imagem da pessoa, essa ideia de beleza e bondade não está tão junto. Mas para a gente, onde a visual é mais importante, automaticamente, se você vê uma pessoa bonita, você vai talvez confiar mais no que ela fala, você vai desconfiar menos, sabe? Tem todo um recurso, né, que está ali instalado. De reconhecimento. Como o racismo, né? Você está ali automático, aí você tem que ir se alertando para isso, para ir removendo essa estrutura que está bem instalada ali, lá no fundo do seu cérebro. Vanessa, se a beleza sobreviveu por milênios, qual a necessidade humana que você acha que ela atende? Tem vários estudos que falam que a beleza está atrelada à simetria. Estudos que falam, por exemplo, que quanto mais simétrica a face mais bonita a pessoa é. E depois estudos mais recentes que dizem, bom, se você olhar uma planta da natureza, ela não tem 4 folhas iguais para cá e 4 folhas iguais para lá, e isso não faz dela uma planta mais bonita ou mais feia, né? Então, eu acho que foi-se criando essa ideia de que simetria, e a simetria está muito ligada à juventude, principalmente porque com a passagem do tempo as assimetrias vão ficando mais evidentes. Criou-se essa ideia de que a simetria e a busca por isso estava implicada, e está implicada, né, nas possibilidades que você tem amorosas, nas possibilidades que você tem de ganhos financeiros, de ascensão social. Então, ela serve ainda nesse lugar, no lugar das relações mesmo, comerciais, afetivas, que existem presentes na sociedade. Eu não sei se a gente vai conseguir se libertar disso. Acho muito difícil. Talvez na sociedade. Ressignificar. Acho que é um trabalho disso, da gente estar aqui conversando, as pessoas estarem ouvindo, pensando sobre isso, se questionando. E
E ir refazendo essas conexões, para ver se a gente consegue ir deixando um pouco isso nos afetar menos. A gente está caminhando para o fim e eu queria te perguntar nesse lugar, assim, se você pudesse desligar os filtros, desligar as redes sociais, desligar os espelhos por um mês, o que você acha que ia acontecer? Uau! Eu acho que a gente devia ter esse compromisso de fazer eventualmente isso, uma vez por mês, desligar tudo, sabe? A gente pode, né? A gente pode, é uma escolha, entendeu? E assim, eu vou contar uma história pessoal que foi muito transformadora para mim. No ano passado, eu resolvi aprender a dançar. E eu gosto muito de música, enfim, me inscrevi em aulas de salsa. Tô contando isso tudo porque eu vou chegar, vai ter um final feliz. Depois de muitos anos fazendo balé clássico, balé, controle do corpo, aquele corpo magro, torneado do balé, que nada sai do lugar e você tá ali sofrendo, mas tá tudo bem, tô linda. Eu fui fazer salsa. E aí entrei no grupo E aí conheci pessoas maravilhosas que estavam fazendo aula comigo. E essas pessoas com corpos completamente normais e plurais, né? Pessoas de diferentes... E você, na aula, você dança. Eu danço com você, mas eu danço com ele, mas eu danço com ele, danço com mulheres que conduzem também. E você vai vendo como esses corpos, completamente normais, fora desse padrão único, né? Estão se movimentando e sendo completamente felizes fazendo aquilo, sabe? E se realizando num lugar que é um lugar de prazer, mas não é um prazer situado, prazer sexual. É um prazer de se mover, desse corpo que não é fragmentado. A perna é assim, não sei o quê. É um corpo inteiro que está se movendo e está conectado a outro corpo. E cada corpo tem seu ritmo, tem seu cheiro, tem seu volume e é capaz de dançar incrivelmente. Então, eu acho que foi um jeito de eu ter uma relação com o meu próprio corpo, depois de anos de balé clássico, que fez com que eu também apaziguasse muita coisa, sabe? Olha o que meu corpo é capaz de fazer. Olha esses outros corpos que estão se movendo maravilhosamente e que dançam e que se conectam com outros, que estão felizes de fazer isso e não estão preocupados se tem um negócio, sai uma barriga aqui, se tem... Estão simplesmente aproveitando o momento, se conectando de verdade com outra pessoa, entendeu? E isso para mim foi assim, uma das coisas mais transformadoras que eu fiz na minha vida toda, de tudo que eu já fiz, foi aprender a dançar. E é assim, uma das coisas que eu mais, depois da musculação, da terapia, do skincare, é uma das coisas que eu mais recomendo, porque é muito, tem um efeito de cura incrível como eu nunca vivi na minha vida. Te ouvindo, parece que você sente, né? Não, realmente, assim, eu vou dizer, se inscreva numa aula de dança, pega um ritmo que você gosta, começa amanhã, não perca tempo, porque você vai conhecer pessoas incríveis, você vai se conectar na realidade com elas, ao vivo, você vai se conectar com outros corpos e você vai, além de ganhar amigos, você vai entender a potência que o seu corpo tem de se mover num ritmo junto com outro corpo que você desconhece. Eu acho que isso é tão mágico que a gente perdeu isso um tanto por causa das telas e por conta dessa coisa da individualização e de você ficar na comparação. E, eu não sou bom, eu olho o outro lá nas redes sociais, ele tem o corpo tal, eu não tenho. E quando você vai para a realidade, vai para um clube, por exemplo, você vai ver pessoas que têm estria, outras que têm celulite, não sei o quê. Vai num parque, você vai ver o outro que está com a barriga lá de fora, tomando o seu sol, entendeu? Então, acho que é um pouco a gente talvez dar uma desligadinha por uma hora, né? E vai para a tua aula de dança, porque você vai retomar a tua vida de uma outra forma. A relação que você vai ter com o seu corpo, com as redes sociais, com os outros corpos, com as expectativas, com o envelhecimento, ela vai mudar. Eu vejo, por exemplo, senhoras e senhores dançando na aula de dança, que eu penso assim, gente, se eu chegar metade do que eles estão, eu já venci. Vanessa, que prazer. Muito obrigado. Eu que agradeço, eu amei. Delícia. Esse episódio vai durar 5 horas. E poderia durar mais 5, né? Porque é o que eu tenho de pergunta aqui. Pois é, não acaba, é um assunto que não acaba ainda bem, a gente pode continuar falando. Exato, mas super obrigado, um prazer. Obrigado por ter vindo, obrigado pelo trabalho que você faz. Acho que é muito legal também ver pessoas como você que têm esse lugar de influência, têm esse lugar de fala e que fazem isso com a consciência que pode ajudar as pessoas a expandirem.
Achei E maravilhosa. tomarem suas escolhas. Eu amei. Obrigada por ter me recebido aqui e por ter tido essa conversa. Eu acho que é muito gostoso quando a gente pode falar, inclusive das minhas dúvidas. Às vezes você vem cheia de certeza, né? Mas chega aqui, vai repensando e entra de um jeito e sai diferente. Então, eu queria só reforçar para quem está nos assistindo que a gente está no YouTube, a gente está no Spotify, a gente está nas redes sociais. Então, dá seu like, faz a inscrição aqui no canal, acompanha a gente. Isso vai dar força para que a gente siga com bons papos. Claro. Obrigado.